Aqui, então, pessoal, a gente tem um exercício para aplicar a questão da equação da energia, né? Então, eu tenho uma máquina de escoamento permanente, então, informação importante logo aqui no início, né? O escoamento é permanente, recebe ar na seção 1 e vai descarregar esse ar nas seções 2 e 3. Então, entra pela seção 1 e sai pelas seções 2 e 3. As propriedades de cada seção são as seguintes. Então, observem a área de cada seção, a vazão de cada seção. Se nós fizermos essa soma aqui, né, a vazão que entra na seção 1 não é exatamente a vazão que sai, né, pelas seções 2 e 3, não é igual à soma. Então, na verdade, isso daqui reflete, já que o escoamento é permanente, reflete que a massa específica varia dentro desse volume. Então, a massa específica da seção 1 não é a mesma massa específica das seções 2 e 3, né? Elas são diferentes. Isso eu pude perceber porque o escoamento é permanente e as vazões não vazões em litros por segundo, né? Não são conservadas, né? Então, significa que a massa específica varia. A temperatura do gás em cada seção, desse ar em cada seção, a pressão do ar, exceto na seção 3, não foi dada essa informação, a gente precisa encontrar, e a cota de cada um dessas entradas, né? Tá aqui determinado também o nosso volume de controle. No exercício também me dá que o trabalho é fornecido para a máquina, então eu tenho um trabalho feito, né? A máquina recebe um trabalho de 150 HP, horsepower, né? Então, o trabalho de eixo da minha máquina, né, a taxa de trabalho, vai ser 150 HP. Para transformar esse trabalho aqui, né, no sistema internacional, já que a gente vai trabalhar com tudo no sistema internacional, eu sei que 1 HP equivale a 745,7 watts. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter, aqui é negativo, porque está sendo fornecido para dentro do meu volume de controle, eu vou ter um trabalho de eixo da minha máquina de 111.855 watts. Né? Negativo porque esse trabalho está entrando no meu sistema, de acordo com a nossa convenção de sinais. Então, me informou aqui que trabalho é fornecido, pede para encontrar qual é a pressão na seção 3, absoluta, e qual é a transferência de calor, Q ponto, em watts. Considere o ar como sendo um gás perfeito, cuja constante do gás é 287, e a constante aqui para a gente achar a entalpia do sistema é de 1.004 metros quadrados. Então, a gente precisa, primeiramente, né, assumir as nossas hipóteses que vão nos ajudar a nortear esse problema aí. Então, vamos considerar, né, as nossas considerações. Eu vou ter um volume de controle que é fixo. Volume de controle fixo, um escoamento permanente, já que a velocidade foi dada, a velocidade média em cada seção transversal, a gente vai considerar esse escoamento unidimensional. Bom, o fluido é um gás perfeito. Então, a gente pode escrever para esse fluido que a pressão, que a massa específica ρ é igual à pressão dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Isso aí a gente viu lá na física, né? Bom,
Como a gente viu que as vazões são diferentes, então o nosso fluido é compressível, né? A massa específica ela é diferente. E nós vamos desprezar as tensões cisalhantes. Sabe que tem um trabalho feito por atrito aí desse fluido com a parede, mas vai ser desprezado aqui como hipótese, né? Então, essa energia dissipada devido a esse atrito, o cisalhamento vai ser nulo. O fluido é compressível porque a gente admitiu, né? A gente percebeu que a vazão Q1 em litros, né? É diferente de Q2 mais Q3. Né? Esse é o motivo por nós considerarmos o fluido compressível. Bom, então, vamos escrever primeiro a equação da energia para esse problema. Então, a equação da energia vai nos dar, né, a taxa de calor transferida para o sistema ou do sistema, menos o trabalho de eixo, a taxa do eixo, né, taxa de trabalho, menos a taxa devido a forças viscosas do trabalho. Vai ser igual à variação no tempo da integral no volume de controle de o ponto mais meio de V ao quadrado mais a gravidade vezes a cota, isso daqui multiplicado por ρ vezes o dvol, mais a integral na superfície de controle, aqui os termos de fluxo agora, né? Da entalpia, mais meio de V ao quadrado, mais energia potencial. Isso daqui multiplicado por ρ vezes V por N através de uma área dA. Então, escrita aí a nossa equação da energia, a gente sabe que o escoamento é permanente, então, dessa consideração de escoamento permanente, a hipótese 2 zera esse termo aqui. Né? Então, para o escoamento permanente, a gente zera isso daí, já que a gente está desprezando as tensões cisalhantes, a gente vai desprezar o termo de trabalho devido às forças viscosas. Né? Então, vou reescrever a minha equação como sendo, né, dt da energia, né, para o nosso sistema. Isso daqui é igual a taxa de calor menos a taxa de trabalho de eixo, que é igual aqui, ó, dessa expressão aqui, se a gente tem apenas um escoamento unidimensional, essa expressão aqui vira um somatório, né? Tudo que entra com sinal negativo, mais tudo que sai com o sinal positivo. E esse termo aqui, ó, a gente já viu, né, que ele caracteriza a vazão em massa, né? Então, basicamente, a gente vai ter vazão em massa que sai, vezes isso daqui, vezes menos a vazão em massa que entra, vezes esses termos aqui novamente. Então, vou transformar isso num somatório, vai ficar o somatório de tudo que sai positivo, que vai ser a entalpia, somada com meio da velocidade ao quadrado, somada aí com a nossa energia potencial. Isso daí que sai, multiplicada pela vazão mássica que sai, né, do nosso volume de controle, que são nas seções 1 e 3. E isso daqui menos o somatório do que entra dos termos entalpia mais meio de V ao quadrado
mais G vezes Z, vezes a massa, vazão mássica, que entra. Esses termos aqui são que entram, né? Então, a gente vai ter essa expressão, né? O que sai é seções 2 e 3 e que entra seção 1. Vou calcular, então, cada um desses termos, né? Primeiro termo que eu preciso calcular é a velocidade. Então, vou calcular a velocidade. Velocidade na seção 1 é vazão na seção por área da seção 1. A vazão foi dada, 2,832 litros por segundo, 2.832 litros por segundo. Então, passando aqui para metro cúbico por segundo, dividido pela área, 371,6 vezes 10 a menos 4, passando para metro quadrado. Isso daqui vai me dar uma velocidade de 76,21 metros por segundo. Velocidade na seção 2 vai ser vazão na seção 2 por área da seção 2. Dividindo, né, vazão por área, eu vou obter um valor de 12,17 metros por segundo. Velocidade na seção 3 vai ser vazão 3 na área 3, que vai ser igual a 1.416 vezes 10 a menos 3, dividido por 232,3 vezes 10 a menos 4. Vai resultar numa velocidade de 60,96 metros por segundo. Bom, eu vou precisar calcular as massas específicas, né? Como a gente sabe que esse gás é um gás ideal, a gente pode aplicar a equação do gás perfeito, né? Então, massa específica em 1 é pressão na seção 1 dividido por R vezes T1. Pressão 1 foi dada, 137,9 vezes 10 a 3, passar para Pascal, né? Dividido por R, que é a constante universal do nosso gás, que é 287, já está na unidade do sistema internacional, vezes a temperatura em Kelvin, né? Que é 21 graus mais 273. Daqui a gente tira que a massa específica que entra na seção 1 vai ser 1,63 kg por metro cúbico. Massa específica na seção 2, pressão 2, dividido por R vezes T2. Aqui a gente obtém 2,32 kg por metro cúbico. Bom, eu não tenho a pressão na seção 3, mas eu tenho uma propriedade interessante que eu posso aplicar a conservação da massa para esse sistema. Quando a gente aplica a conservação da massa para esse sistema, o que a gente vai ter? Da conservação da massa para um sistema com fluido compressível, nós vamos ter que a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai. Para sistemas compressíveis, a gente pode fazer isso. Tem que considerar a massa específica. Para fluidos incompressíveis, a gente, como a massa específica é a mesma nos dois lados, então a gente pode falar que a vazão líquida em volume que entra é igual à vazão em volume que sai. Esse não é o nosso caso, né? Porque a massa específica ela varia. Então, por isso a gente fala em termos de vazão em massa, né, que leva em consideração a massa específica. Então, a gente vai ter que a vazão mássica na seção 1 é igual à vazão mássica na seção 2, somada com a vazão mássica na seção 3. Vazão em massa na seção 1 é ρ1, V1, área 1. Na seção 2 é ρ2, V2, área 2. E na seção 3, ρ3, V3, área 3. Bom, a gente sabe que isso daqui é vazão 1, vazão 2, vazão 3. Posso achar a massa específica na seção 3, fazendo ρ1 vezes vazão 1, mais menos
Rho2 vezes vazão 2, dividido por Q3. Isso daqui vai me dar uma massa específica, 1,4 kg por metro cúbico. Achei a massa específica, agora vou achar a pressão em 3, que é o que me pediu, né? A primeira pergunta do enunciado foi a pressão na seção 3. Rho3 é igual a P3 dividido por RT3. Então, P3 vai ser igual a Rho3, que é 1,4, vezes R, 287, vezes a temperatura aí, passando para Kelvin, que é 93, somado com 273, para converter em Kelvin, a gente vai achar uma pressão na seção 3 de 147,06 kPa. Então, a primeira resposta aí, que está me pedindo, a pressão na seção 3, está dada aqui. Agora, a gente vai voltar com esses valores que a gente encontrou, né, de massa específica, lá para a nossa equação da energia, né? Então, a gente tinha lá que o Q ponto menos o trabalho de eixo ponto, né, a taxa do trabalho de eixo, seria igual a menos a vazão em massa na seção 1, vezes a entalpia, ela pode ser calculada por essa constante Cp, vezes a temperatura na seção 1. Mais meio de V1 ao quadrado, mais G vezes a cota do ponto 1. Na seção 2 está saindo, então, positivo, Cp vezes T2, mais meio de V2 ao quadrado, mais G vezes E2. Mais, na seção 3 está saindo também, vezes Cp vezes T3, mais meio de V3 ao quadrado, mais G vezes a cota na seção 3. A gente vai fazer o cálculo de cada fluxo separadamente, então eu vou somar os fluxos de entalpia, né, que são esses primeiros termos aqui. Então, fazendo separadamente aqui, para a gente organizar melhor, eu vou ter fluxo de entalpia. Vai ser igual a constante Cp, que é a mesma para todo mundo, multiplicada por menos a vazão em massa na seção 1, vezes T1, mais a vazão em massa na seção 2, vezes T2, mais a vazão em massa na seção 3, vezes T3. Isso daqui vai me dar um fluxo de entalpia de 188.508 watts. O meu fluxo agora é de energia cinética. Nós vamos pegar agora esse termo aqui, com esse. Então, vai ficar, é igual a meio, vai ficar do lado de fora, de M1 ponto negativo, vezes V1 ao quadrado, mais M2 ponto, V2 ao quadrado, mais M3 ponto, V3 ao quadrado. Por fim, isso daqui vai dar um fluxo de energia cinética de menos 9.515 watts. Por fim, o fluxo de energia potencial desse sistema. Vai ser igual o restante, né? Vai ser G, a gravidade fica do lado de fora, M.1 vezes E1 negativo, mais M.2 vezes E2, mais M.3
vezes Z3. Isso daqui vai me dar uma energia potencial de 27 watts, muito pouquinho, né? Muito baixinho. Então, jogando aqui, a gente tem que o nosso fluxo de calor, a taxa de calor do nosso problema vai ser menos o trabalho de eixo, que a gente calculou lá como sendo menos 111.855, tem que ser igual a esse balanço de energias, né? Que é a energia de entalpia, o fluxo de entalpia, menos o fluxo de energia cinética, mais o fluxo de energia potencial. Então, a gente vai chegar uma taxa de fornecimento de calor de 67.665 watts, né? Valor positivo, que indica que o calor está sendo fornecido para dentro do volume de controle. Então, essa taxa de transferência de calor indica aí que está sendo fornecido calor para o nosso volume de controle. Certinho?